Isso aí que você está vendo é Raid on Bungling Bay. O conceito aqui é simples. Um helicóptero voa para lá e para cá, encontra seus alvos e aí os destrói. Esse jogo foi lançado em 1984 para o Commodore 64. Raid on Bungling Bay ganhou uma versão para Nintendinho em 1987. Aqui, o visual é mais colorido e variado. Além disso, tem a música, que é repetitiva, mas pelo menos o jogo tem música, coisa que fazia falta na versão original. Eu sei que pode ser difícil de acreditar, mas esse jogo aqui é o ancestral da série SimCity. Raid on Bungling Bay foi desenvolvido por ninguém menos que Will Wright. E ao desenvolver esse jogo, ele percebeu que editar os mapas e editar as fases era muito mais divertido que pilotar o helicóptero. Veio daí a ideia de fazer um jogo sobre construir cidades. Microcomputador era um termo que estava na moda na virada dos anos 80 para os anos 90. E faz sentido que fosse assim, porque décadas antes, os computadores eram gigantescos. O Will Wright estava determinado a desenvolver um jogo sobre cidades que existiriam dentro de microcomputadores. Foi por isso que ele achou que Micrópolis seria um bom nome para o jogo. Só que o nome Micrópolis já tinha dono. Micrópolis era uma fabricante de componentes eletrônicos. O Will Wright resolveu então chamar a sua obra de SimCity, o que acabou sendo um nome mais adequado, porque o termo sim, de simulação, resume a filosofia de desenvolvimento dele. Esse é um cara que sempre entendeu a simulação da realidade como o objetivo máximo da mídia videogame. Não foi fácil para o Will Wright comercializar o SimCity. De início, ninguém estava interessado nisso aqui, mas felizmente ele achou um cara chamado Jeff Brown, que tinha muito mais dinheiro do que ele e estava disposto a apostar essa grana numa indústria que estava apenas começando a surgir. E assim, os dois fundaram a Maxis. SimCity foi um sucesso absoluto e ganhou uma série de adaptações para quase todos os computadores daquela época. A versão mais conhecida deve ser essa aqui para DOS, mas tem muito, muito mais. Essa versão aqui, por exemplo, é a do Super Nintendo, que até seria a minha preferida se salvar e carregar a sua cidade não levasse assim uma eternidade. SimCity 2000 foi lançado em 1993. Dá para ver claramente que o conceito desenvolvido pelo Will Wright soube se aproveitar da evolução tecnológica. O fato dele conseguir prever os caminhos que essa evolução tecnológica escolheria também ajudou muito, muito mesmo. Essa entrevista aqui é da primeira metade dos anos 90. SimCity 2000 tinha acabado de ser lançado. Se você prestar atenção no que esse cara está dizendo, você vai ver que ele está antecipando a definição de DLC. O tal do Downloadable Content. É, o DLC, que expande um determinado jogo. DLC é coisa recente, mas o Will Wright sabia desde o comecinho dos anos 90 que era para aí que a gente ia. Currently we're investigating the possibility of having a group of products that all allow data portability between them.
So the user can be constructing and simulating various aspects of a larger world. Perhaps I want to build a house, or build a city, or design a car, or whatever. I should be able to buy a product that allows me to explore that, and then when I'm done, I can take that house or car or city and place it into my world model. So really, the data set that we're dealing with is additive. These aren't islands of data, sitting with each product, but really there's a large set of data that I can slowly be building over time, much the way somebody might build a model train set and slowly get into the various aspects of the terrain and the village and the switching. Anos depois, em 1997, a Electronic Arts acabou comprando a Maxis. No ano seguinte, 1998, veio SimCity 3000. A série teve outros títulos e se fez presente em muitas plataformas depois disso. Mas, eventualmente, o criador, o Will Wright, foi se distanciando da criatura SimCity. SimCity Societies, de 2007, foi publicado pela Electronic Arts, mas não foi desenvolvido nem pela Maxis e nem por Will Wright. The Sims, outra obra do Will Wright, fez uso constante daquele conceito de DLC que ele definiu tão bem e antes de todo mundo. The Sims é um sucesso absoluto sob qualquer parâmetro. Culturalmente, isso aqui é muito importante porque influenciou muita coisa que veio desde então. Financeiramente, então, nem se fala. O lucro certo justificou várias edições e uma quantidade imensa de pacotes de extensão. The Sims está por aí desde o ano 2000 e ainda tem gente jogando. Spore deveria ter sido a próxima grande coisa na história do Will Wright. Esse jogo, aliás, deveria ser a grande obra dele, só que algo saiu errado. O desenvolvimento de Spore durou 7 anos. Ao longo desse período, Wright apareceu em entrevistas e palestras apresentando o conceito daquilo que poderia ser definido como uma simulação de tudo. Esse jogo seria um jogo sobre a vida, o universo e tudo mais. O jogador começaria como um organismo unicelular e teria que enfrentar todo o lento processo de evolução até se tornar uma civilização intergaláctica. Cada estágio dessa simulação deveria trazer um estilo de jogo diferente. O estágio de célula deveria lembrar um pouco o Pac-Man, ou talvez o mais recente Flow. A fase de criatura encontraria inspiração nos RPGs online. Ao gerenciar uma tribo, você estaria jogando alguma coisa parecida com Age of Empires. Ao virar uma civilização, seria como se o jogo buscasse inspiração em Civilization. Já o estágio da conquista espacial teria StarCraft como a referência mais óbvia. Ao ser apresentado ao mundo, Spore parecia ambicioso, parecia inédito e, ao mesmo tempo, parecia o caminho mais natural para a obra do Will Wright. Para um jogo com a pretensão de unir todas essas referências, Spore até que não foi tão mal. Não dá para dizer que isso aqui foi um fracasso. Não mesmo, até porque ele mantém uma comunidade ativa até hoje. Mas dá para dizer com alguma margem de segurança que esse jogo aqui não entregou tudo o que ele prometia entregar. Ao apresentar o conceito do jogo, Wright prometia simular a vida como ela foi, como ela é e como ela poderá ser. Spore prometia ser fiel à ciência da coisa. Se essas pretensões científicas fossem seguidas à risca, esse editor de criaturas seria muito mais complexo e as suas escolhas afetariam de fato a maneira como essas criaturas vivem, para além da mera estética. Quando o jogo foi lançado, a profundidade simplesmente não estava lá. Muita gente reparou nas diferenças entre as primeiras demonstrações e o produto final, que além de simplificado, tinha uma aparência meio cartunesca. Como e por que Spore se distanciou das suas propostas e promessas originais, hein?
Tem mais fofoca do que fato nessa história, mas ainda assim ela pode ajudar a gente a compreender uma ou outra coisinha aí sobre processos criativos e também sobre as dificuldades de se trabalhar em equipe. Durante o desenvolvimento de Spore, a equipe teria se dividido. Havia duas visões muito distintas daquilo que o jogo deveria ser. Então, a equipe se dividiu em duas facções. Existia o time da ciência, conhecido informalmente como Science Camp. E havia o time da fofura, o Cute Camp. A primeira facção queria um jogo complexo. Essa parte da equipe acreditava que um jogo que se esforçasse para simular a ciência em seus mínimos detalhes poderia até ser um produto de nicho, mas seria uma obra longeva e marcante para a história dos jogos. Era aí que eles estavam mirando. A segunda facção queria um jogo mais bonitinho e cartunesco. A visão predominante aqui é que não adianta fazer uma simulação perfeita da realidade se ninguém for capaz de se divertir com essa simulação. O Will Wright, que era o idealizador da coisa toda, ele estava no time da ciência. Já o time da fofura seria liderado por Chris Hacker. Até aí é tudo fato, porque existem declarações documentadas do Chris Hacker em que ele se coloca como o fundador do time da fofura. A fofoca começa quando surgem em fóruns na internet relatos dos conflitos entre os dois times e conclusões sobre o quanto esses conflitos distanciaram Spore daquilo que o Will Wright imaginava para o jogo. Uma das versões conta que a EA deu apoio irrestrito ao time da fofura, porque afinal de contas, a proposta desse time era mais segura, pelo menos do ponto de vista financeiro. Os caras queriam um jogo bonitinho, acessível e que vendesse bem. O Will Wright, que tinha dedicado toda a sua carreira à arte da simulação, queria ciência, realismo, respeito à realidade. No fim, a EA, que era dona do dinheiro que bancava o projeto, teria distanciado o criador da criatura. Pode ter sido assim ou não. Dá uma olhada, por exemplo, no que diz a Lucy Bradshaw. Ela foi a produtora executiva de Spore. Quando ela viu essa discussão aí surgir num fórum na internet, ela foi lá e se posicionou. Will continuou sendo o visionário e o líder dos processos de design durante todo o desenvolvimento de Spore. Ele trabalhou colaborativamente com a equipe. Quando havia opiniões divergentes, a decisão ficava sempre nos domínios dele. O debate da fofura versus ciência tinha muito mais a ver com a acessibilidade e estética que com a jogabilidade. É impossível saber exatamente o que aconteceu durante o desenvolvimento do jogo. Não dá para saber como os conflitos se desenvolveram, também não dá para saber como esses conflitos alteraram o produto final. O que parece certo é que houve uma hesitação entre escolher um caminho, o da fofura, ou o outro, o da ciência. Hesitar é permanecer em estado de irresolução ou de incerteza. Hesitar é não ficar e não ir. A história de Spore parece ter sido uma história de hesitação. E não dá para ter êxito hesitando. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final e um agradecimento especial para Tami Taketani, que foi a editora do vídeo que você acabou de ver. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho, que é para receber o nosso agradecimento. Muito obrigado, Davi e Ana. Ana, a mensagem que segue é do Davi e é para você. Diz ele: Mi mujer de mi vida, te quiero muchísimo. Beijo, gente, valeu! Tomara que a minha pronúncia aí tenha funcionado.